Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast da LV Contabilidade. E hoje o tema é como que o contador pode ser importante nas tomadas de decisões do seu negócio. E hoje temos o prazer de apresentar, de bater um papo com o Luiz Viana, o contador da LV Contabilidade. Bom dia, Luiz. Bom dia, Sabrina, tudo bem? Bem. Obrigado aí, né, pra gente falar um pouquinho aí sobre a importância do contador aí para os empresários. E aí, Luiz? É um tema bem para começar assim, para conhecer. Eu queria saber um pouquinho como que surgiu a LV Contabilidade? Quando surgiu? Como que é a história aí desse começo de empreendedorismo Sim. seu? Bom, então a LV ela surgiu em 2016, né? Falando um pouquinho da minha história, né? A minha mãe sempre empreendeu, né? Ela vendia doces, então meu pai também trabalhou como vendedor, então a gente acabava tendo já um pouco esse feeling de empreender, né? De querer ter o seu próprio negócio. Então a LV em 2016, né, ela surgiu. Na verdade, o primeiro nome era Viana e Santana, que era uma sociedade que eu tinha com a Darília. Então a gente trabalhava numa mesma empresa. E aí um dia na sala lá de trabalho, eu falei, vamos abrir uma empresa? E aí ela topou esse desafio, então a gente começou lá em 2016, né? Então o começo é sempre complicado, né? A gente foi aprendendo, foi aprimorando. Em 2019, né, a gente acabou seguindo caminhos diferentes, onde eu fiquei sozinho, e aí foi onde teve a mudança ali do nome para LV Contabilidade, que é de Luiz Viana, é, onde a gente, né, começou toda essa história, né. E esse ano aí de 2025, né, a Sabrina Viana aqui foi convidada a participar da LV Contabilidade, onde agora a gente adotou, né, a parte consultiva, né, então agora o nome passou a ser LV Contabilidade Consultiva, né, no intuito de ajudar realmente os nossos clientes, os empresários, com uma mentoria, né, ajudar eles a crescer e não só fazer aquela contabilidade mais tradicional. Então, em resumo, é essa mais ou menos a história da LV. Interessante. Então a LV está há quanto tempo no mercado? A LV vai completar 10 anos já, né, que é desde 2016, então já estão 10 anos. tempinho aí. Já tem um tempinho no mercado. E qual que é o objetivo assim da LV? Então, o propósito, né, desde lá de 2016, era ajudar os clientes a crescerem. Então, a gente percebe que os empresários, às vezes, eles não têm um direcionamento, né, eles acabam não tendo ali com quem desabafar ou trocar uma ideia mesmo. Então, desde o de 2016, meu princípio, né, o meu propósito foi sempre ajudar o empresário a crescer. Então, né, eu sempre tive em mente que se eu ajudar o empresário a crescer, logo a LV Contabilidade também cresce, né? Porque se hoje ele tem uma loja, se eu conseguir, né, ajudar ele a expandir o negócio dele, vai ter mais lojas, vai ter mais funcionários, consequentemente, a LV cresce junto. Então, acho que o propósito hoje da LV é, de fato, ajudar o empresário a crescer. E falando mais um pouquinho da LV, antes da gente entrar no nosso tema, né, que o pessoal tá aí muito curiosa, a LV fica localizada aonde? Hoje a gente está ali no centro de Campinas, né, na Francisco Glicério, então um ponto bem estratégico ali mesmo, para de fácil acesso a todo mundo. Então, hoje a gente fica localizado ali no centro. E pode ir lá qualquer hora na LV tomar um café ou tem que É, marcar um horário? importante marcar um horário, porque às vezes a gente está com uma reunião com algum cliente, né? Pode não dar tempo de atender. Então, sempre aconselho ali agendar um horário, né? Caso precise de surpresa, a gente não conseguir atender, a gente pode reagendar essa visita também. Legal. E aí, Luiz, está preparado? Então, posso começar aí com o tema ou quer mais Pode começar. um tempinho aí para Pode começar sim. porque, né, é um tema bem que o pessoal fica aí pensando, né, o que que é um contador, né, o que o contador faz, só emite boleto, como é que é, né? Então, só para retomar aqui, ó, o nosso tema, né, é a decisão que o empreendedor pode ter, o que que o contador vai ajudar nesse negócio. Então, o que que você tem para dizer assim, o que que é o contador? Para esse empreendedor? O que que ele pode ajudar? Hoje o contador, né, ele tem um papel bastante de conselheiro, né? Então, há muito tempo atrás, o contador, ele ficava mais focado em entrega das obrigações, né, envio dos olerites e tudo mais, né? Hoje esse serviço ainda existe,
Mas hoje o papel do contador ele tem mudado, né? Ele tem mais sido essa parte consultiva mesmo de ser um conselheiro. Então, o empresário ele quer abrir uma nova filial ou um novo negócio, né? Muitas vezes o empresário às vezes age bastante na emoção, né? E não tem uma questão de dados, de números, de valores. Então, o contador tem esse papel ali de trazer essas informações para ele e ajudar na tomada de decisão. Então, você vai abrir uma filial na cidade X, né? Mas por qual motivo, né? Esse ponto, ele é um ponto estratégico, essa atividade pode ser executada lá, né? Qual que é os benefícios que você vai trazer? Então, hoje o contador tem bastante esse papel ali de aconselhar, né? Então, hoje a LV, né, a gente faz isso com os nossos clientes, né? A gente tem essa mentoria ali de ajudar realmente o cliente nessa parte estratégica, né? Porque, como eu falei, o empresário ele acaba se sentindo muito sozinho, né? Então, às vezes ele quer tomar uma decisão, mas ele não tem ali com quem compartilhar, e então o contador hoje tem esse papel ali de ser como se fosse um conselheiro mesmo, um braço direito ali do empresário para ajudar ele a expandir os seus negócios. Então, vamos ver se eu entendi. Quer dizer que se eu tenho a minha empresa, eu vou abrir meu coração para você, é isso. Vou te contar tudo para tomar decisão. Então, exemplo, eu tenho uma loja de roupa, né? E o faturamento dela tá negativo. E aí? O que que o contador vai falar? Eu chego pro contador e falo, Luiz, eu quero abrir outra loja e só que o meu faturamento tá negativo, o que você me aconselha? Então vai ser assim o seu papel? Isso. O que pode estar acontecendo aí? Às vezes é um erro de precificação, né? Então, às vezes você está vendendo, você compra, sei lá, por R$ 2 ou R$ 10 uma peça de roupa e está vendendo ela a 20, né? Então, supostamente você pensa, tô ganhando R$ 10 ali em cima. Mas às vezes você esquece de colocar o custo da loja, né? O custo do aluguel, o custo do funcionário, o custo do imposto, né? O custo do próprio contador. Então, a gente ajuda para ver se a precificação também está correta, né? Para de fato você começar a ter lucro, né? Que todo mundo que abre uma empresa, o objetivo de fato é ter lucro, e se não está tendo, muitas vezes é o erro da precificação. Lógico, a gente também analisa a região, né? O mercado, né? Não adianta também colocar a peça R$ 100 se ela também não for vendendo. Então a gente tem que analisar toda essa parte estrutural também do bairro que a empresa é localizada, qual que é a região, qual que é a cidade, qual o poder aquisitivo também das pessoas daquela região, né? Então se hoje você vende um produto muito caro, por exemplo, e você está localizado numa região que o poder aquisitivo é baixo, então você talvez teria que mudar daquele endereço, né? Ir para um endereço que de fato você tenha clientes compatíveis ali com o seu negócio. Mas agora surgiu uma dúvida que eu acho que até o pessoal vai ter essa dúvida. E quando a gente tem aquele contador tradicional que só emite boleto, como que eu vou? Eu chego para ele e falo, contador, eu queria um conselho seu e aí ele pega e fala, não é o meu papel. Então, assim, o que você estava explicando é que o contador, o papel dele é ser um conselheiro para esse empreendedor. Mas tem alguns contadores que não têm esse papel, né? É, E que está no modo tradicional, é isso? isso. Hoje, né, existe a contabilidade tradicional mesmo, que é aquela mais para entregar algumas obrigações, né, envio do holerite, cálculo de folha, e tem essa parte consultiva, né? Então, hoje a LV oferece tanto essa parte tradicional quanto a parte consultiva, que é para ajudar realmente o empresário, né? Não que a outra contabilidade esteja errada, né, mas ele faz mais o tradicional. Então, esse eu acho que é um diferenciais da LV de usar toda essa parte ali consultiva, né, de aconselhar os clientes, né? Então, acho que seria mais ou menos isso. Legal. E, Luiz, nessa jornada aí desses 10 anos, tem algum exemplo prático que você viveu mesmo sobre essa parte de aconselhamento para um cliente? Porque eu trouxe aqui o exemplo da loja de roupa, né? Que foi uma coisa fictícia. Mas um exemplo real aí pro nosso pessoal estar por dentro do assunto aí, falar, olha, a LV dá conselho de verdade. Tem alguma história aí que você possa compartilhar com a gente? Tem sim. Bom, né, teve várias histórias, mas pegando uma, tinha um cliente, né, que tinha vários negócios, então, mas ele era um cliente muito investidor, né? Então ele queria sempre investir, abrir vários negócios. Ele tinha uma escola de idiomas, tinha um restaurante, tinha uma agência.
Só que o que começou a acontecer? Ele começou a perder um pouco o controle, por quê? Conforme você vai abrindo os negócios, você também precisa ter os seus pontos focais, né? Então ele queria investir em outros negócios também, mas eu falei, ó, vamos esperar um pouco, vamos de fato, né, ver quem são as peças-chaves. Então, no restaurante, quem que vai ser o responsável, né? Vai ser o chefe X. Então a gente vai concentrar primeiro, né, nessa questão do chefe X. A escola de idioma, quem que vai ser o responsável? Então também tem que ter uma estrutura ali, né, uma equipe ali que seja responsável, que toma essa frente. Senão você acaba realmente abrindo vários negócios, né, e não conseguindo ter retorno porque às vezes não tem a mão de obra. Então, nesse caso, né, nessa situação, ele queria investir em outro negócio, mas eu falei para ele esperar um pouco para a gente organizar os negócios que já estavam em andamento, porque senão só vai abrindo realmente negócio e acaba se perdendo o controle, né? E é que depois o empresário tem aquele sentimento, nossa, mas eu invisto, invisto, invisto e não está tendo nenhum retorno, né? Então, acho que esse é um bom exemplo ali do que aconteceu nesse caso. Legal. Então quer dizer que o contador é o nosso braço direito, né? Isso, o contador tem que ser uma pessoa que você confia, né? Que você realmente precisa contar tudo, né? Então, se você esconder as informações do contador, não tem como ele saber, né? Então, você precisa realmente falar as suas dívidas, né? As suas dores, quais são as suas preocupações. Então, ele tem que ser realmente o seu braço direito ali, né? Uma pessoa que você realmente confia, para ele conseguir te aconselhar da melhor forma, né? Visando principalmente sempre a questão ali financeira, de negócio, né? Até também, às vezes, um pouco da questão pessoal, né? Então, às vezes, se você está passando por uma situação bem complicada, né, no seu relacionamento ou com família, às vezes você abrir um outro negócio que vai te gerar mais estresse, né, mais... Porque no começo, né, nada são flores no começo. Então, tem que analisar tudo isso para que também, né, a gente analisar ver esse cuidado aí da saúde também desse empresário. Então, realmente tem que ser um braço direito ali do empresário. Então, Luiz, também só pegando um ponto com essa questão da contabilidade. Então, hoje existe duas contabilidades, né? A tradicional e a consultiva, é isso? Isso mesmo. Existem aqueles Hum, escritórios mais tradicionais, né, que já estão há muito tempo no mercado, né, então eles já seguem dessa forma. E existe, né, essa nova questão da parte consultiva que vem crescendo bastante, que a gente vê que os empresários, né, estão gostando mais dessa parte, né. Então, a gente vive num mundo muito tecnológico, né, as IAs estão aí, então cada vez está automatizando, mas está ficando muita coisa muito robotizada, né. Então, esse hum. contato humano, essa troca tá acabando ficando de lado, né? Então, hoje a LV ela acaba se destacando nessa parte consultiva, a qual o empresário de fato ele consegue, né, conversar, né, passar os seus planos, as suas ideias, como que ele alcança esses objetivos, né? A gente ajuda também ali motivando o time, né, a equipe dele, né, porque são essencial para que esse empresário, né, de fato alavanque, né, alcance seus objetivos, né? Então, acho que realmente existe duas contabilidades mesmo. Ah, ó, uma boa notícia, hein, pessoal? Então, a contabilidade tradicional é confiável e a contabilidade consultiva também. Agora vai do cliente querer Isso. escolher qual que ele quer, né? Do que ele está buscando, Do né? que ele está Se ele buscando, quer uma coisa verdade. mais tradicional ou se ele quer de fato, né, um acompanhamento, né, uma parte consultiva mesmo, né, uma mentoria ali para ajudar ele a alavancar os seus negócios. Ah, que bom. Isso é uma boa notícia, tá vendo? O pessoal já deve ter ficado preocupado. Ah, então eu tenho que mudar de contador? Não, não é isso. É analisar qual o tipo de atendimento que você quer, né? Para solucionar o seu problema naquele momento, né? Então, Luiz, agora só para a gente dar aqui continuidade, você já deu o exemplo, já falou das tomadas de decisões. Mas aí também na contabilidade, igual. E quando o cliente não aborda? Tipo, ah, não, Luiz, eu não vou mudar. E aí, como que você lidar com essa situação? Você faz todo o planejamento para o cliente, explica as estratégias e de repente ele fala que vai fazer e não faz. Como que você sai dessa situação? Isso fica muito, né, a critério do cliente, né? Então a gente dá o diagnóstico, dá os direcionamentos, mas a gente não pode fazer pelo cliente. Então, depende ele querer mudar, né? Eu sempre brinco que é como se fosse um regime, né? A gente vai no médico, ele passa a dieta, o nutricionista, né? Mas se a gente não segue, o nutricionista não consegue
obrigar a gente a seguir aquela dieta, né? Ele só vai falar, ó, você não está seguindo. Então a gente dá os direcionamentos para o cliente, falar, ó, se você talvez não adotar esse caminho, né, tende a sua empresa a começar a dar prejuízo, a você, né, não ser sustentável aí por mais anos. Então a gente dá o direcionamento ali para o cliente e ele tende a fazer, né? A gente sempre trabalha com a questão de explicar de várias formas. Então, às vezes está muito técnico, né? Eu tento uma outra abordagem para que de fato esse cliente entenda a importância de adotar aquele procedimento, né? Nós, seres humanos, temos uma pouca dificuldade ali da mudança, né? Mas a gente vai ali trabalhando com esse cliente e mostrando, né, o ganho que ele vai ter com essa mudança. Então, ó, você precisa ter um sistema, você precisa controlar seu financeiro, né? Você precisa controlar, fazer a gestão dos seus colaboradores. Então, a gente trabalha dessa forma e mostrando o ganho que ele vai ter e também ajudando, né? A gente faz todo esse suporte ali, né? Desde conversar com colaboradores, desde montar um processo ali para esse cliente, né? Ver questões de sistema. Então, a nossa parte ali consultiva, ela vai até além, né? A gente, de fato, vai naquele propósito de ajudar o cliente a crescer. Então, a gente vai buscar sistema para o cliente, buscar melhores controles, fazer um planejamento financeiro, né? Então, a gente tem realmente toda essa estrutura ali consultiva para que o cliente alcance esse objetivo e que a LV cresça também, né? Que a gente quer crescer, é o nosso objetivo, e para isso a gente tem que ajudar esse cliente a crescer. E o cliente vendo também todo esse esforço, a gente acaba fidelizando esse cliente também, que ele vê a importância ali do trabalho da contabilidade, né? Quanto que ele está ganhando, né? Essa diferença que ele teve ali do como ele estava ontem, né? Como ele está hoje. Então, acho que a gente vem se destacando nisso. Ah, legal. Então você está me falando assim, a LV, ela se adequa ao cliente, é um atendimento personalizado. Então, se você sentiu que o cliente está sentindo uma dificuldade para compreender, você pega e usa outras metodologias, é isso? Isso mesmo, né? Hoje a gente usa muito o WhatsApp, por exemplo, mas alguns clientes não, né? A gente percebeu que estava tendo uma dificuldade, por mais que é uma ferramenta que todo mundo é normal usar, né? Mas ele preferia mais a questão de reuniões. Então tem clientes que a gente faz reuniões semanais para passar alguns pontos, porque mesmo que a gente mandasse por WhatsApp ou por e-mail, a gente viu que não estava surgindo muito efeito. Então a gente se adaptou nesse sentido de falar, então vamos fazer uma reunião semanal com você, mesmo que for 30 minutos, uma hora, para a gente conseguir de fato, né, atender esse cliente e entregar o que a gente, né, se comprometeu a entregar. Então a gente se adapta assim nesse sentido. Ah, então, pessoal, mais uma, hein? A LV Contabilidade pega na mão mesmo, hein? Então aproveita aí. Procura uma contabilidade consultiva, que eu acho que é o caminho, hein? E Luiz, para a gente já tá acabando aqui o nosso tempo, tá vendo? Passa bem rapidinho, né? Gostei das dicas aí da contabilidade consultiva, o pessoal conhecer mais esse trabalho, né? Como que funciona. E uma dica aí para o empreendedor que está em busca dessa contabilidade personalizada. Tem alguma dica? Ah, uma dica é entrar em contato com a gente, né, da LV Contabilidade, que a gente pode de fato ajudar vocês. E como a Sabrina mesmo falou, né, procurar essa contabilidade consultiva, né? Eu acho que a gente tentar fazer às vezes tudo sozinho é mais complicado, né? Então, hoje existe no começo, a gente é muito eu empresa, né? Então, eu sou comercial, eu sou financeiro, né? Eu sou o marketing. Então, a gente, né, às vezes quer fazer tudo e acaba não fazendo tudo com excelência. Então, procurar de fato um parceiro, né? Procurar uma contabilidade consultiva, né? Ele vê de fato pode te ajudar nesse sentido, para você ter um direcionamento, né? Do que você deve fazer, do que você deve focar, né? Às vezes não dá para fazer tudo, então a gente tem que focar nas partes mais importantes, né? Mas o principal de fato é fazer, né? A gente hoje também, né? Passa por uma mentoria e sempre é falado, né? Primeiro você começa, né? Depois você melhora, né? Então, se a gente analisar igual a gente está gravando um podcast, né? Então, os próximos podcasts, daqui a um ano, vai ser muito melhor do que esse. Então, a gente precisa começar, né? Precisa ir melhorando com o tempo. E esse empreendedor, de fato, ele precisa buscar uma ajuda. Quer dizer, ele está tentando fazer tudo sozinho e às vezes ele pode se perder nesse caminho ou até desistir, né? Não ter uma pessoa ali para apoiar ele. Falar assim, ah, não, vamos, vai dar certo, né? Então, acho que esse incentivo também é bem importante. Então, é procurar ajuda sem vergonha, né? Isso, Sem ter procurar. vergonha de ser feliz, né?
Porque às vezes as pessoas também têm um pouco de próprio preconceito, né? De Sim, falar, nossa, mas eu sou empreendedor e vou pedir ajuda, né? sim, isso é verdade. É, não pode ter vergonha, né? Eu acho que tem que dar a cara, né? E realmente tentar, né? Eu lembro lá em 2016, né? Quando eu comecei junto com a Darília, na época o Instagram, né? Toda essa parte não era tão forte. Então a gente ia em porta em porta, né? Então a gente ia nas lojas, oferecer os nossos serviços e a gente conseguiu ali, né? Converter alguns clientes, né? Então a gente foi em muitos clientes, mas foi apresentar, né? Qual que foi a grande vantagem nesse sentido? A gente aprendeu a vender, né? A como a gente se posiciona, a como a gente conversa com esse cliente, oferece os nossos serviços, né? Lógico, a gente recebeu vários nãos, mas a gente aprendeu também como lidar com os nãos, né? Não é todo mundo que vai querer o seu serviço, né? Você não vai agradar todo mundo também, então eu sempre falo que não pode ter vergonha, né? Se você decidiu empreender, né? Não pode ter vergonha, você tem que vender, você tem que falar, você tem que gravar um podcast, tem que ir pro Instagram, então realmente a vergonha para o empreendedor não pode existir, né? Se existe, tem que trabalhar para a gente tirar essa vergonha. Ah, legal. Então assim, o que você falando, né, aproveitando, né, a contabilidade é um potencial, né? Ajuda bastante o empreendedor ali nas tomadas de decisões da empresa dele, né? Então, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, eu quero agradecer, Luiz, por ter aceitado esse convite da podcast da LV Contabilidade, né? Passa seu contato, né? Aonde pode achar a LV, as redes sociais, por favor. Opa. Bom, nosso Instagram, né, é @LV Contabilidade Consultiva, então lá a gente posta várias rotinas diárias, né, as questões que a gente faz com os nossos clientes, né, algumas dicas também, algumas orientações, então importante, né, repetindo, @LV Contabilidade Consultiva. O nosso e-mail é contador@luizviana.com.br, né, Luiz com S. O nosso site é luizviana.com.br. E o nosso telefone, né, é o 19 99650 6441. E vocês podem achar a gente também no Google, né, digitando LV Contabilidade, tem alguns comentários. O nosso Instagram tem depoimentos do cliente, né, que eu acho que é importante, Uhum. para as pessoas verem que realmente a gente está fazendo a diferença ali, né, nesses clientes, ajudando esses empresários a crescer. Obrigada, então, Luiz. Então, pessoal, você já sabe, quiser conhecer um pouquinho mais a LV Contabilidade, dá uma olhadinha lá nas redes sociais, né? E mais uma vez, Luiz, acho que eu já falei o terceiro obrigado, mas não tem problema, agradecendo aqui a sua presença, né? E, pessoal, segue a LV Contabilidade. Logo terá um próximo episódio da LV Contabilidade com novos empreendedores. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado.